Apoio Casa do Papai Noel. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Venha conhecer no Pico da Ibituruna. Na Pirâmide Pneus você encontra o melhor para a manutenção do seu carro. Tudo de primeira qualidade com as melhores condições de pagamento. Serviços de suspensão, de freios, amortecedores, troca de óleo, alinhamento 3D e balanceamento. Na Pirâmide você encontra pneus de todas as marcas e um ótimo atendimento. Na Pirâmide Pneus temos os melhores preços, os melhores profissionais. Estamos bem no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro, 423. Vem pra cá. Depois de todo mundo em Nova Veneza falar da tal da minestra, e eu fiquei curioso e eu vim mostrar pra vocês o quão simples é essa receita. Vamos começar colocando a água pra aquecer, nossa panela já tá quente e aqui eu vou deixar a água ferver. Vou pegar também o feijão e vou colocar aqui dentro, a gente já vai aquecendo ele aos pouquinhos. A gente vai pegar o bacon e a gente vai tirar todo o couro. E a gente vai cortar ele em cubos. Cebolas descascadas, vamos picar. A nossa água já está fervendo e o nosso feijão também já está quente. Eu vou retirar o feijão, agora vamos aquecer a frigideira. Enquanto isso, eu vou picar 2 dentes de alho para a gente colocar no nosso refogado. Vamos botar o nosso bacon junto com a cebola e o alho. E vou botar essa folhinha de louro aqui no nosso refogado. E a gente vai pegar o nosso feijão e vai bater. E agora, pessoal, a gente vai tirar a nossa panela com água e vamos passar o nosso feijão. Que a ideia é você tirar toda a casca que sobra. Galera, tá misturado. Agora a gente vai dar uma fervida nele e vamos colocar já o nosso refogado para liberar todo esse sabor aqui na sopa. Agora ela já tá dando a fervida, a gente vai jogar a nossa massa. Pessoal, a sopa tá pronta, a massa tá no ponto e agora a gente vai fazer 2 coisinhas. Ajeitar a pimenta e o sal. E agora a gente vai servir. Coloca um verdinho. Eu adoro um azeite. E cai pro abraço. Tá delicioso, sem brincadeira. Tenta fazer em casa. Pega as receitas no foodnetwork.com.br e manda pra gente com a nossa hashtag que vocês já conhecem. Fome de Food, beleza? Até a próxima. Eu vou ficar com a minha minestra aqui deliciosa. Valeu! Todo mundo diz que o primeiro dia de aula a gente nunca esquece. O dia em que saímos de casa e nos abrimos para o mundo. Quando encaramos aquela confusão causada pelo desconhecido. Uma mistura de medo e empolgação. Ainda bem que com o tempo a gente se acostuma com os desafios e acaba percebendo que não dá para viver sem eles. Porque é assim que a gente vai para frente e experimenta o novo. É assim que conhecemos o mundo, as pessoas e descobrimos que quase todas têm o mesmo desejo: encontrar o seu lugar, um lugar para chamar de seu. A vida é cheia de caminhos diferentes e em cada fase a gente tem que se encontrar. Eu sou a Júlia e cheguei até aqui, onde posso ser eu mesma, do meu jeito. Virei o diretor, vamos lá. Cena 1, take 1, vai! Os jogadores chegando no estádio, saltando de paraquedas, caindo dentro do estádio, já pronto pro jogo. Vulcões. Descendo, tsunamis e o Galo entrando, representando toda essa força. Robinho dando uma pedalada, tabelei com o Fred, dei uma caneta, deixei ele na cara do gol, normal. Fred escorrega, eu fui e faço o gol. Que isso, a galera tá doida. Não é só futebol, é o nosso futebol. Aqui é Galo, pô. Essas são imagens da Praça dos Pioneiros, no centro de Valadares, onde acontece até o dia 16 de julho a Festa das Flores, aqui da cidade. E você vai saber mais sobre essa Festa das Flores
e vai também saber o resultado da reunião do G20 na Alemanha. A primeira viagem da Buser pelo interior de Minas Gerais é impedida por liminar. Os destaques dos jornais e muito mais, agora na Revista Superi. Olá, bem-vindos a mais uma Revista Superi. Terminou nesse sábado a 12ª reunião de cúpula do grupo dos países mais ricos do mundo, o G20. O evento aconteceu na cidade de Hamburgo, na Alemanha. O grupo, que tem como objetivos tratar de propostas para a abertura da economia mundial e acordos comerciais internacionais, entrou em acordo em alguns pontos. Porém, durante o encontro, que durou apenas 2 dias, muita polêmica e protestos pelas ruas da cidade de Hamburgo. Este foi o primeiro encontro também entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, presidente russo. Trump tem atraído a aversão mundial por seu posicionamento em relação ao clima e os frequentes ataques à liberdade de imprensa. Já o presidente do Brasil, Michel Temer, voltou antecipadamente do encontro. Lá ele defendeu a recuperação do Brasil diante da crise econômica pelo qual passa o país. A primeira-ministra, a chanceler britânica Angela Merkel, disse que o resultado do encontro foi positivo e que houve um consenso entre os líderes mundiais de que os mercados devem continuar abertos. Ela elogiou a criação de um fundo de empreendedorismo para mulheres de países em desenvolvimento. Além disso, os líderes concordaram sobre uma cooperação mais estreita na luta contra o terrorismo e também sobre os assuntos climáticos. Já aqui em Brasília, essa semana será decisiva para o presidente Michel Temer. Durante o final de semana em que o presidente esteve fora, durante a reunião do G20, o substituto Rodrigo Maia, que seria o substituto imediato, viajou para a Argentina para participar de um fórum parlamentar e assumiu a presidência Eunício Oliveira. Nesse final de semana, o Brasil teve 3 presidentes. Nesta segunda-feira, começa oficialmente na Câmara o processo de denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O processo terá de passar por votação no plenário da Câmara e, em caso de impedimento, o presidente da República, em caso de impedimento do presidente da República, quem assume é Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Durante a sua viagem na Argentina, Rodrigo Maia demonstrou lealdade ao presidente Michel Temer e disse que o momento é de tranquilidade e prudência. As informações são da Agência Brasil. Deve chegar a todo o país, até o final de julho, o autoteste para detectar a presença do vírus HIV no organismo. O autoteste custa em torno de R$ 60 a R$ 70 e o Brasil é o primeiro país da América Latina e Caribe a disponibilizar o autoteste em farmácias. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a receber os testes e esta semana o produto chegou ao Espírito Santo e também em São Paulo. E ele pode ser comprado sem receita médica e a testagem do produto traz o resultado em até 10 minutos, a partir do momento que a pessoa faz o corte e o sangue entra em contato com o reagente. Segundo a empresa que fornece o teste, a Orange Life, o resultado possui 99,9% de precisão, mas o teste deve ser realizado 30 dias após a relação sexual que houve a suspeita de contaminação. Antes disso, o organismo do indivíduo não produziu anticorpos e são eles que apontam a presença do vírus HIV durante o teste. Caso o resultado seja negativo, é recomendável repetir o teste mais vezes, 30, 60 e 90 dias depois. Além dos instrumentos para a realização do teste, a embalagem contém também os contatos do Disque Saúde, que é o 136, e um número da própria empresa, um 0800, que prestará informações e auxilia os usuários gratuitamente. As informações são da Agência Brasil. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um jovem foi agredido por 15 homens ao sair de uma boate. O jovem tem 19 anos e foi espancado e esfaqueado pelo menos por 15 pessoas na madrugada do sábado 8, por volta das 4 da manhã, ao sair de uma boate na região central de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima relatou que esteve na festa com companhia de amigos e quando eles foram fechados pelo grupo. Além de ser espancado, o jovem ainda foi esfaqueado no tórax.
Após as agressões, a vítima conseguiu voltar para sua residência, porém estava muito ferido e começou a passar mal e precisou ser levado para o pronto-socorro. O jovem disse em depoimento que não se recorda das características de nenhum dos agressores, pois ele havia consumido bebida alcoólica e não sabe a motivação das agressões. A ocorrência foi registrada como lesão corporal na Delegacia do Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Campo Grande. As causas das agressões ao jovem não foram apuradas ainda, mas a polícia investiga o caso. As informações são do portal de notícias Campo Grande News. No próximo bloco, saiba por que a primeira viagem da Buser em Minas Gerais não ocorreu e deixou os viajantes revoltados. Mas não foi culpa da empresa, não. De volta já com Revista Superi. 3, 2, 1. Do you want to see the fun part? Yes. No. Fascinating. Shush. Gente, para tudo. What is this? I'll see you on the other side. I believe we do. He's coming. Stranger. I think I have an idea. What's your computer? Time's up. Right on time. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com a Revista Superi. No mês de junho, você viu aqui na Revista Superi a notícia da inauguração da Buser. A empresa de transporte alternativo, semelhante à Uber e o MUP, realizaria a primeira viagem da empresa de Belo Horizonte para Ipatinga, com preços mais convenientes e atraentes para os passageiros. Pois é, por força de uma liminar conseguida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, o Sindipaz, a saída que estava marcada nesta sexta-feira, 7h30 da noite, não aconteceu. A saída seria de um ponto no Minas Shopping, mas os agentes do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens, o DER, realizou uma abordagem ao veículo e não permitiram a saída do ônibus, alegando que a empresa operava de forma irregular ao vender passagens pela internet. Em nota, o DR disse que a Secretaria de Estados e Transportes e Obras Públicas, por intermédio do próprio DR, não permite qualquer modalidade de captação de passageiros que fuja aos regulamentos que norteiam o transporte regular, concessionado ou por fretamento. Portanto, qualquer forma de captação de passageiros feito por meio de aplicativos como Buser, redes sociais, Facebook ou, entre outros, que venham a concorrer com o transporte público serão alvo de fiscalização. Os passageiros permaneceram no veículo, mas posteriormente tiveram que descer. O advogado da empresa foi quem conversou com os agentes do DR por mais de 2 horas, mas não houve sucesso. A polícia foi chamada e o ônibus rebocado. A polícia militar, que atendeu a denúncia, alegou a denúncia como sendo de transporte clandestino. A Buser, empresa responsável pelo transporte desses passageiros, afirmou que a modalidade da viagem se deu pelo fretamento coletivo. Os passageiros eles tiveram que descer e foram até a rodoviária de Belo Horizonte para continuar a viagem por transporte em uma empresa de ônibus comum.
E a Buser disse que eles não vão ficar no prejuízo, que vai arcar com a despesa aí dessa viagem de cada um dos passageiros. Minas Gerais terá 18 novos pontos de radares em rodovias sobre a responsabilidade do Departamento de Edificações, o DR. A partir dessa terça-feira, será realizado o controle de velocidade eletrônica por meio de radares e os equipamentos passam a operar de modo definitivo, inconsequentemente a multar os motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade estabelecido para o trecho. Os novos radares, que estão ligados desde a terça-feira, 4 de julho, funcionando em caráter educativo, passam a funcionar em definitivo. Nas rodovias que cortam as cidades de Contagem, São Pedro do Suaçuí, Nova Era, Rio Doce, Caeté, Patos de Minas, Patrocínio, Espera Feliz, Luisburgo, Belo Oriente e Santana do Paraíso. O DR lembra que, independentemente da presença dos radares, a segurança dos deslocamentos rodoviários pode ser alcançada com respeito à sinalização e aos limites de velocidade. A localização de cada um dos radares fixos já está disponível no site do próprio DR. A semana começa com chuva no sul do Brasil, no litoral baiano e no Espírito Santo, e também no extremo litoral nordeste. No sudeste, áreas de instabilidade com chuvas no litoral leste paulista e nas divisas de Minas com o Espírito Santo. Em Minas Gerais, Belo Horizonte e a região metropolitana, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, as temperaturas variam entre 11 e 23 graus, com umidade relativa do ar em torno de 40%. Já aqui em Valadares, no leste de Minas, a previsão de tempo nublado desta segunda-feira, com possibilidade de chuva esparsa. Terça-feira, de tempo parcialmente nublado. As temperaturas chegam a 27 graus nesta segunda e nesta terça-feira. O Revista Superi volta já. Os melhores momentos do programa Top TV com Regis Salomão, você agora confere também aqui na Superi Canal 20 da TV a cabo. Festas, baladas, eventos regionais, gente bonita, viagens internacionais e muita informação. Top TV.